E vocês podem estar se perguntando o valor das peças. Quanto é que as peças valem? As peças valem por aquilo que elas fazem. Quem anda muito vai ter um valor maior. Quem anda pouquinho vai ter um valor menor. Então, das 6 peças que nós temos no xadrez, peão, cavalo, bispo, torre, a dama e o rei, nós vamos ver agora o valor das peças. Quanto é que seria o peão? O peão ele tem um valor muito reduzido e é exatamente a referência em xadrez, que é um ponto. As peças vão valer de acordo com o peão. Então, por exemplo, o cavalo já anda mais. E aí ele vale 3 pontos, ou seja, 3 peões. O bispo, nós encontramos autores, nós temos livros, vídeos, que fala que ele vale 3 ou 3,5. 3 pontos, por quê? Porque ele tem muita semelhança em termos de força com o cavalo. Então, eles são peças assim que se equivalem em termos de força. Mas no nível mais alto de xadrez, no nível magistral, nós sabemos que o bispo é um pouquinho melhor, porque ele tem mais mobilidade, o raio de ação dele é maior. Algumas vantagens, por exemplo, para o cavalo. O cavalo é a única peça que pula sobre as outras. O cavalo ataca a casa branca, ataca a casa preta, ou seja, as casas claras, as casas escuras. Já o bispo, ele fica preso, fica limitado a um setor só das casas. Se o bispo é de casas claras, ele só ataca as casas claras. Se é um bispo de casas escuras, só as casas escuras. Mas nós temos a questão da mobilidade, né? Um cavalo, por exemplo, quando eu coloco um cavalinho aqui em H1, ele só vai atacar 2 casas. Se eu pego um bispo e coloco aqui, olha só a quantidade de casas, 7 casas. Quer dizer, a mobilidade então do bispo compensa essa questão de ele não pular peça e não atacar a casa branca e casa preta. Então, no nível mais alto, a gente sabe que o bispo é um pouquinho melhor. Por isso que a gente vê alguns autores falarem 3,5 pontos. A torre, ela anda mais que o peão, que o cavalo e que o bispo. Então, ela tem um valor maior. Ela vale 5 pontos. A dama seria o movimento então da torre e do bispo, que seria entre 8 e 8,5, mas como é numa peça só, a gente diz que ela vale 9 pontos. Há livros até que esse número chega a 10 pontos, só para arredondar, né? Então, o mais preciso é 9 pontos, ou seja, se eu tenho 2 cavalos e um bispo, então dá o valor ali próximo a 9, 9,5. Se eu tenho 2 torres, 5 mais 5, 10. Então são valores aproximados que podem chegar a esse valor da dama. Então, às vezes eu posso trocar a dama por 2 cavalos e um bispo, 2 bispos e um cavalo. Posso trocar a dama por 2 torres. E isso fica mais ou menos igual. E o rei ele não tem valor de troca, porque é a peça mais importante do jogo. Nós não podemos trocar o rei, né? Isso não é possível. Tem que começar com o rei e terminar com o rei. Então a gente fala que ele tem valor absoluto, valor infinito. Não pode dar um valor para ele. Ele vale a partida toda, vale o jogo todo. Lembrando que essa questão de material é relativo, né? Eu às vezes pego uma dama, sacrifico ela por um peão e vou dar checkmate no próximo lance. Então, a questão realmente de material é para a gente ter noção da troca, porque o objetivo mesmo é fechar o rei. Muitas vezes eu cedo material para poder dar o checkmate, e isso é válido. Vamos agora para o próximo capítulo.